nós estamos de volta com o programa Não É Bem Assim, hoje falando sobre o Núcleo de Desenvolvimento Humano da CI Montenegro para esse novo. No primeiro bloco a gente falou, né, sobre essa questão do desenvolvimento humano, né, da valorização do funcionário, né, do profissional que está na empresa, que é um diferencial atualmente, né, de competitividade, como tu falaste no primeiro bloco. Que importância tem essa valorização, né? Que diferença isso pode fazer realmente dentro da empresa, ou até mesmo de que forma essa empresa aparece para a comunidade, né? Bom, hoje uma das premissas importantes que a gente sempre gosta de trabalhar nas empresas é, sim, a valorização do profissional, mas é importante que esse profissional também se valorize. Ele não espere só pela empresa uma capacitação, ele não espere só para que a empresa invista nele, ele espera muitas vezes que a empresa tome o primeiro passo, vamos dizer assim, no sentido de capacitar os seus profissionais. As capacitações hoje são diversas, o rol hoje que nós temos de oportunidades de se capacitar, de inovar, de buscar cursos, enfim, de se desenvolver profissionalmente é muito grande. Então os profissionais eles têm que ter essa consciência de que muitas vezes quando procuram uma empresa, eles precisam estar sim se capacitando, não só esperando para que a empresa tome o primeiro passo. O profissional hoje ele tem que fazer no mínimo 2, 3 cursos por ano por conta dele, não aguardar, esperar que a empresa tome essa iniciativa. O que isso demonstra? Isso demonstra que esse profissional está preocupado com o conhecimento dele, com a capacitação dele, para que ele se desenvolva profissionalmente. É claro que dentro dessa importância, a empresa também vai ter os seus programas de capacitação. A empresa, eu acredito que todas as empresas hoje têm programas de treinamento maravilhosos que colocam em prática, então isso está muito forte hoje dentro das organizações. Mas isso é uma coisa importante, os profissionais eles têm que ter consciência de que eles precisam sim buscar as suas capacitações e o seu desenvolvimento. O que eu vou fazer para me desenvolver e não ficar esperando só pela empresa. Bom, de outro ponto, sim, as empresas de um modo geral e os executivos hoje estão muito preocupados com o treinamento, né, as pessoas saberem realmente o que e como fazer. E as empresas então montam seus programas de capacitações. Dentro do núcleo a gente fala muito nisso, né, e trabalhamos isso de forma muito conjunta, né, isso que é bacana. Mas as empresas de modo geral estão montando muito os seus programas de desenvolvimento, né? Tanto na área técnica, programas de treinamento, né, conhecer os processos da empresa, enfim, de como fazer, atendendo as questões da qualidade, são extremamente importantes, quanto a questão intelectual, de comportamento, né? Hoje nós temos o coaching que está sendo trabalhado muito bem dentro das empresas e desenvolve muitos profissionais no sentido mais comportamental e no sentido de liderança, né, do que a parte técnica. Então, eu acho que ao longo dos anos as empresas estão se desenvolvendo muito, né, e fazendo um grande investimento. Investimento esse, diga-se de passagem, que é muito difícil, muitas vezes para o empresário, porque ele já tem uma série de tributos que a gente sabe que ele tem que pagar, ele tem uma série de compromissos todos os dias que ele tem que cumprir. E além disso ele tem que se preocupar com a capacitação das pessoas que trabalham com ele. Então, ele procura fazer isso de uma forma muito gradativa e de uma forma que vai realmente resultar, vai trazer resultado para o seu negócio. Mas a outra ponto importante, como a gente falou, o profissional ele tem que sim se capacitar e se desenvolver, né, cursos específicos da área, né, e coisas que ele pode buscar, que vai servir realmente para ele no sentido de que ele pode se desenvolver e desenvolver o cargo que ele está trabalhando na empresa. Então isso é uma coisa importante, né? Eu acho que a gente tem que frisar muito bem quando a gente fala em capacitação. Bom, o que eu vou fazer para me capacitar e aí sim o que a empresa vai fazer também para que eu me capacite cada vez mais nos processos da empresa. Quando esse interesse parte do próprio funcionário, a empresa passa a olhar de repente de alguma maneira diferente para esse funcionário, pode ser valorizado, promovido, de repente, acho que o grande interesse, né, dos funcionários é essa questão de promoção também. Esse interesse partindo dele mesmo, a empresa pode responder de uma maneira positiva também? É trabalhado isso também no núcleo? Sim, sim. Uma das perguntas hoje que a gente faz em seleções é os cursos que o profissional fez nos últimos anos e se foi por conta dele ou por conta da empresa. E a gente nota que aquele profissional que responde que ele fez cursos por conta dele é um profissional que está mais ligado ao comprometimento do que muitas vezes outro que só esperou a empresa desenvolver o concurso. Então, isso é algo importante que a gente nota e que as empresas buscam também.
é um primeiro sentido de comprometimento que se busca no profissional. Né? Qual a responsabilidade que ele tem com ele mesmo, né? Qual a preocupação que ele tem com o desenvolvimento dele, independente da empresa, o lugar que ele esteja trabalhando. Então a gente nota que esses profissionais eles têm uma busca melhor de comprometimento dentro das organizações do que aquele que só espera, muitas vezes, a empresa ministrar ou custear alguma capacitação para ele. Então isso tem sim um grande... o profissional que busca a sua capacitação, ele tem um diferencial muito grande em qualquer processo seletivo, em qualquer grande empresa, né, de pequena, média ou grande empresa. Como é que vocês avaliam o cenário aqui, tanto de Montenegro quanto de Pareci também, que vocês atuam lá, dessa questão de desenvolvimento humano? Como é que as empresas estão se relacionando, né, se portando diante desse tema? A gente percebe que cada vez mais esse tema ele é interessante para o empresariado. Como a entidade tem esse núcleo dentro da casa, ele nos traz muita demanda, né? Então isso vem da própria empresa. Então a gente percebe que o que o profissional de RH nos traz é uma demanda que vem dos empresários. E isso a gente percebe cada vez mais. Chegam demandas, não é, Rodrigo? Que é uma preocupação do empresário. O e-social hoje, que é algo que está batendo na porta das empresas e que está preocupando bastante, é algo que nós sempre chega para a entidade, é algo que o empresário está preocupado para que o seu profissional esteja capacitado para poder atender essa obrigação que o governo está instituindo. Chegam muitas demandas nesse sentido que mostram que realmente o empresário está preocupado com o desenvolvimento das pessoas. Também esse núcleo é o que alimenta a entidade no que se refere à grade de capacitações que se oferece, porque é eles que sabem qual é a necessidade que tem dentro das empresas. E sempre que se abre então uma turma, um curso, uma palestra, enfim, eles são motivados pelos seus gestores, pelos empresários a participar. Então nós temos essa visão de que o empresário está cada vez mais preocupado com o desenvolvimento das pessoas, porque a gente sabe que uma máquina não inova, a não ser que alguém vá lá e faça uma inovação dela. Então a gente sabe que é através das pessoas. E se nós não desenvolvermos as pessoas, nós não vamos ter inovação. Aí se perde competitividade, se perde espaço no mercado e se perde também os profissionais, às vezes, para outra empresa por não trabalhar essa questão do desenvolvimento. Então a gente observa sim que cada vez mais os empresários têm trabalhado focado no desenvolvimento humano, no desenvolvimento das pessoas. Nesses 10 anos aí de núcleo ou de grupo de RH, como foi o início, né? Mudou muito esse cenário, mudou muito essa interpretação das empresas diante ao desenvolvimento humano, diante ao profissional, desde o início até agora. A inovação ela é constante tanto na questão de máquinas, equipamentos, quanto nas pessoas, né? Então o mundo hoje ele é muito cíclico, ele se renova muito rápido, né? E a informação ela muda muito, ela é constante. E com certeza o núcleo ele vem se adaptando às demandas. Como a Elaine colocou, o empresário hoje ele demanda o núcleo com as suas necessidades e nós procuramos trabalhar isso de forma coletiva. E o que nós notamos nos últimos anos é que há um tempo atrás existia uma preocupação muito com a capacidade técnica do colaborador, né? Se ele tinha aquela habilidade para desempenhar ou desenvolver aquilo dentro da empresa. E hoje nós notamos que mudou um pouco para a questão comportamental. A empresa está preocupada se ele realmente vai ter atitude, comportamento adequado dentro da empresa para desenvolver aquelas habilidades. Então, desenvolver tecnicamente um colaborador se tornou um pouco mais fácil do que desenvolver a questão comportamental. Porque a gente sabe que a questão comportamental está ligada à questão educacional, formação, família, uma série de preceitos que vêm lá desde o nosso nascimento. Então as empresas estão buscando mais isso, né? E essa é uma demanda complexa, né? Trabalhar a questão comportamental das pessoas dentro das empresas é algo que exige uma complexidade muito grande, né? Então existe o coaching hoje, existem várias formas de trabalhar essa questão, atividades, enfim. Mas nós tínhamos há um tempo atrás uma preocupação muito com a questão técnica e hoje a gente tem uma grande preocupação dos empresários, de um modo geral, com a questão comportamental, que sem dúvida vai ser o grande desafio dos próximos anos, né? Questão de postura mesmo, né? Postura. Ética mesmo. E metas aí para o próximo ano, digamos assim, do núcleo? O que tem sido planejado? Quais são as próximas ações que já está em agendamento?
Bom, nós desenvolvemos ano passado o primeiro fórum de gestão de pessoas, né, e foi um evento que o Núcleo, né, trabalhou e desenvolveu. Por quê? Né? Porque nós vimos que muitas pessoas saíam de Montenegro para assistir temas, assistir eventos que eram da área de gestão de pessoas fora da cidade. Então não tinha oportunidade de assistir um fórum aqui. Então nós pensamos em desenvolver um fórum aqui. Ano passado foi o primeiro, esse ano foi o segundo. Tivemos lotação máxima, né, Elaine? Isso é uma coisa importante, né? No último, inclusive, a gente teve que mudar. Nós iríamos fazer no Terezinha Cardona, tivemos que mudar para a Ataíde Cardona, porque realmente houve uma grande procura. E isso nos traz uma satisfação muito grande, né, de saber que as pessoas realmente são interessadas no assunto, né, não pela questão da lotação, enfim, mas saber que uma grande quantidade de pessoas e cada vez mais vem se preocupando e querendo saber o que é esse negócio, né, gestão de pessoas dentro das empresas, e principalmente saber que as pessoas elas querem saber o que as empresas esperam, né, do profissional hoje. Qual é a grande expectativa de uma empresa quando ela busca um profissional. Então acho que isso é extremamente relevante. Esse fórum foi um marco para nós, além das palestras que a gente desenvolveu em termos de capacitação, tudo com foco na capacitação, que é um dos pilares da gestão da CI. E para o próximo ano é realmente consolidar cada vez mais o fórum, né, e trabalhar cada vez mais esse tema gestão de pessoas. Nós também temos o nosso planejamento estratégico agora na CI, que depois a Elaine pode complementar. Nós estamos trabalhando específico o planejamento do núcleo, né, de desenvolvimento humano, onde as empresas trazem as suas demandas, a gente trabalha isso coletivo e joga dentro de um planejamento estratégico para poder efetivar depois. Né? O trabalho segue aí, né? O trabalho segue. Perfeito. Então, gente, quero muito agradecer a presença de vocês aqui no programa, a gente conhecer mais de perto o trabalho do núcleo e também a história da CI toda. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, e eu deixo aqui aberto o convite, né, em nome da CI, as pessoas procurarem o núcleo, os profissionais de RH, as empresas que ainda não fazem parte, e como eu disse, quem participa não sai mais, e realmente seria muito bacana a gente ter um grupo cada vez maior e trabalhar essas questões cada vez mais coletivas dentro da área de gestão de pessoas. E além disso fica o convite também para que a entidade possa abrir novos núcleos, né? Nós temos o exemplo de que realmente as pessoas ficam nos núcleos e que ele é um trabalho interessante e importante, é que nós temos 2 núcleos com mais de 10 anos, né? O terceiro que foi implantado foi o das mulheres e que já está aí há um ano praticamente trabalhando. Então a entidade tem possibilidade sim de abrir novos núcleos, e se as empresas então entenderem que o seu segmento, o seu setor deve ser desenvolvido, que nos procure, que nós vamos dar andamento nessa demanda também. Perfeito, então, gente. Muito obrigada. Okay. O programa Não É Bem Assim de hoje, então fica por aqui. A gente se vê na próxima terça-feira.